Vamos lá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula com um novo conteúdo. Vamos falar hoje sobre a crise do capitalismo liberal em 1929. Essas imagens que eu trouxe aqui para introduzir nosso conteúdo, elas são dos Estados Unidos por volta dos anos 20. Era uma propaganda que era feita o tempo todo pelo governo norte-americano, pelas empresas, que divulgavam o que nós chamamos de American Way of Life. Traduzindo para o português, seria o estilo de vida americano. Podem ver que aparecem famílias em frente à televisão, rádio, tem um senhor com um carro. Então, na verdade, essa propaganda queria mostrar, tanto para os americanos, os estadunidenses, quanto para o mundo, o quanto os Estados Unidos era uma nação próspera e quanto as pessoas consumiam. No fundo, era uma propaganda de incentivo ao consumo. Dizia-se que consumir era um ato de patriotismo. Então, o tempo todo, as pessoas consumiam, compravam bens, produtos duráveis, como geladeira, televisão e por aí vai. Então, era assim que se propagava esse estilo de vida estadunidense. E, nesse período, os Estados Unidos, de fato, tiveram um momento de grande prosperidade e crescimento econômico. Vou explicar por quê. Nos anos 20, os Estados Unidos tinham um modelo econômico liberal. O que quer dizer isso? Liberalismo é um modelo econômico em que o Estado não intervém de forma alguma na economia. Ele intervém o mínimo possível. E aí, nessa concepção econômica, o mercado deve se autorregular. Então, o Estado não deve, por exemplo, nem fixar regras para a produção industrial e muito menos também garantir qualquer tipo de subsídio para essas empresas. E aí, somando a isso, o Estado também não intervém nas relações de trabalho. Nos Estados Unidos, nesse momento, o que vai acontecer? Para aumentar o lucro dos empresários, começa toda uma política, principalmente de arroxo salarial. Então, há uma compressão de salário dos trabalhadores e, para evitar que houvesse qualquer tipo de questionamento, contestação desses trabalhadores, começou-se também a reprimir sindicatos nos Estados Unidos, nos anos 20. Lembrar que, nesse momento, a exploração do trabalhador era muito alta. Você não tinha nenhum tipo de direito trabalhista naquele país. Você não tinha salário mínimo, uma jornada fixa de trabalho e benefícios. Somado a isso, esse crescimento econômico, esse lucro dos empresários, ele também foi acompanhado por um grande volume de exportações para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, o mercado europeu ele paralisou por virtude da guerra, e aí os Estados Unidos passaram a ser o principal país exportador de produtos para principalmente a Tríplice Entente. Então, isso também gerou um aumento considerável de lucro para empresários. Somado a isso, também houve uma modernização do setor agrícola. Essa modernização possibilitou a redução, principalmente dos produtos agrícolas e aumento da produção. E com um salário pequeno de muitos trabalhadores, tendia-se a consumir, mas a parcelar as compras. Então, havia uma alta no consumo, mas, ao mesmo tempo, as compras eram parceladas em várias vezes. A gente vai ver que esse tipo de modelo econômico, essa prosperidade, essa euforia, ela vai ter consequências muito graves depois. É um crescimento econômico que não se sustenta, ele é efêmero, não é sólido, não é consolidado, ele é momentâneo.
Pois bem, essa imagem aqui mostra um pouco o que nós chamamos de compra de ações, especulação financeira. Naquele contexto, nos Estados Unidos, muitas pessoas investiam essas economias na bolsa, em empresas. No caso, compravam ações, financiavam. Isso era muito comum. Tá? Vou explicar mais ou menos depois sobre isso. Então, vamos lá. Como é que a crise... o que levou à crise dos Estados Unidos? A crise de 29. Vamos lá. Primeira coisa é a superprodução. Como nós falamos que durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram um grande exportador de produtos para a Europa. Pois bem, a guerra termina e aí o mercado europeu, ele aos poucos retoma a produção industrial. Porém, as empresas dos Estados Unidos, elas não reduzem a produção. Elas não vão reduzir a produção mesmo com a redução do mercado externo. Por quê? Esperava-se que o mercado interno iria consumir esse produto. No fundo, iria absorver o que nós chamamos de excedente de produção. Então, ou seja, cria-se um excedente. Produz-se muito, mas não vende tudo. Então, é o excedente que é criado. Como naquela época existia um fomento ao consumo, esperava-se que seriam comprados esses produtos. Outro problema, a queda dos produtos agrícolas, a queda do preço, queda de preço dos produtos agrícolas. Vamos lá. Essa queda de preço também gerou o quê? Gerou uma queda também de lucro do setor agrícola. Então, você não teve uma política estatal de ajuda para esses agricultores. Concentração de renda. Nesse contexto, grande parte da renda, digamos assim, que 90% da renda dos Estados Unidos estava na mão de 10% da população. Então, eram super ricos. Então, era uma nação com pessoas muito pobres e muito ricas. Só que essa concentração de renda, ela não era vista de forma muito clara, porque até então você tinha uma grande prosperidade. Todos consumiam. E a especulação financeira. O que vem a ser isso? Como eu disse para vocês, existia um investimento na Bolsa. Pessoas compravam ações de empresas. Só que acontece, algumas empresas faziam o que chamamos de especulação. O preço das ações ia lá em cima, só que não correspondia com a situação real da empresa. Muitas empresas estavam com redução drástica no lucro, mas, para de alguma forma não sair no prejuízo, aumentavam o preço das ações. E as pessoas compravam essas ações. Isso é especulação financeira. E aí, tudo isso levou ao que nós chamamos de crash. No dia 29 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York ela vai ter o seu crash, ela quebra. Ou seja, como é que isso acontece? O preço das ações dispara e não há compradores. E aí as ações começam a cair para ver se alguém comprava. Não há compradores. Então as empresas começam a quebrar. E aí as empresas quebrando, a bolsa também quebra. As ações caem, despencam. E aí, com a quebra da bolsa, começa toda a Grande Depressão. Pessoas começam a correr para os bancos a fim de sacar suas economias, com medo de que os reflexos da quebra da bolsa prejudicassem. E aí, com o saque em massa nos bancos, das economias, os bancos quebram. Somado a isso, as empresas decretam falência. Você não tem consumidores, não tem compradores de produtos, não há lucro. E aí o efeito dominó. Se não tem lucro, as empresas tendem a demitir os seus empregados. Há uma demissão em massa de pessoas nos Estados Unidos. E com isso aumenta o desemprego.
com desemprego existe a queda de consumo. Se você não tem emprego, você não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, você não consome. Então, o consumo tende a cair. E aí, o consumo caiu, pessoas estavam sem emprego, fizeram dívidas, comprando bens, pessoas endividadas não pagam suas dívidas. E aí, bancos ficam sem dinheiro e por aí vai. E a crise, ela tem reflexo em outros países. Os Estados Unidos, nessa época, eles estavam ajudando financeiramente a Alemanha. Tá? E aí, com isso, essa ajuda financeira também para. O Brasil também é um outro problema nesse período. O Brasil exportava café para os Estados Unidos. E aí, com isso, os Estados Unidos param de comprar o nosso café, gerando também uma crise na produção de café no Brasil. A economia estadunidense, a economia, ela paralisa. Aqui são algumas imagens da Grande Depressão. Essa aqui é uma imagem à esquerda de dois homens procurando emprego, né, pedindo emprego, era uma imagem muito comum na época, e do outro lado, duas crianças em uma manifestação pedindo emprego para os pais. Essa é uma imagem bem emblemática. Essa imagem aqui, ela mostra ao fundo um cartaz divulgando esse American Way of Life, né? Uma família dentro de um carro, só que a realidade desse modelo está aí exposta. Pessoas na fila querendo atrás de comida, porque não tinham emprego e teve uma onda de fome naquele período. Tá? E reparem que a grande maioria dessas pessoas são negras. Lembrar que naquele país, nesse período principalmente, a desigualdade social era muito grande, principalmente entre os negros, que eram os mais pobres. E aí houveram eleições presidenciais em 1932 e concorreu, na época, o democrata Franklin Roosevelt. É esse aqui. Tá? Franklin Roosevelt, ele propunha abandonar o modelo liberal. E estava propondo, na época, para recuperar o país da crise, o chamado New Deal. O New Deal, na verdade, era baseado em ideias de um economista chamado John Maynard Keynes, esse cara aqui. O que ele propôs, na verdade, é o que nós chamamos de estado de bem-estar social. Como assim? É um modelo em que o Estado intervém na economia a fim de garantir minimamente direitos e uma qualidade de vida considerável à população. Na concepção de Keynes, à medida que o Estado intervisse e garantisse serviços e direitos sociais, as pessoas tenderiam a consumir. Então, traria um equilíbrio econômico. Não teria nem muito ricos e nem pessoas muito pobres. Então, traria um equilíbrio econômico, tanto com lucro quanto consumo. Pois bem, o New Deal previa o quê? Primeira coisa que se propõe no New Deal: investimento em obras no setor público, em vista de reduzir o desemprego e garantir o atendimento à população. Então, o Roosevelt ele foi eleito com folga nas eleições, democrata, e aí colocou em prática o seu plano. De fato, quando ele assumiu, investiu em obras públicas. Por quê? O setor público empregava e também construiu hospitais e outros atendimentos, outros serviços essenciais à população, coisa que também não tinha naquele país. Limitação da produção industrial para atender às demandas reais do mercado. Como assim? Não se produzia mais de forma desenfreada. A produção tinha que atender ao mercado. Então, tem que ter um controle da produção. Isso era algo também novo, porque naquele momento, naquele país, principalmente o Fordismo, ele levou uma produção desenfreada, né, e aumento de estoques. Isso era muito comum.
E também reduziu a jornada de trabalho, fixou um salário digno para os trabalhadores, seguro-desemprego e também após a velhice. Essas medidas aí, elas aos poucos levaram o quê? Levaram com que pessoas voltassem assim a consumir. Limitando a produção industrial, o preço das mercadorias começou a aumentar de novo. E as pessoas, de novo empregadas, voltaram a comprar produtos. Então, aos poucos, a economia estadunidense começou a dar sinal de melhora. Isso já nos anos 30. Porém, essa crise de 29, ela vai também ter consequências bem devastadoras para o mundo todo. Ela vai levar a uma desilusão muito grande em todo mundo, principalmente na Europa. E aí existe todo um discurso naquele país, perdão, naquele continente, naquela região, em que se criticava o liberalismo. Então, a saída não era o liberalismo, era justamente um Estado forte e um Estado fascista, diferente desse Estado de bem-estar social. E aí isso vai gerar, como eu já falei para vocês, os regimes fascistas, e também vai agravar a tal ponto que teremos, então, a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Fico por aqui.